paz do Senhor, amados. Estamos aqui novamente no Maná Diário, que acontece todos os dias ao meio-dia. Amém? Glória a Deus por este momento, aonde temos o privilégio de compartilharmos juntos da palavra do Senhor, onde temos o privilégio do Espírito Santo nos ensinar a palavra dele, nos revelar aquilo que está oculto, muitas vezes, para as nossas vidas. E que você, que está aí do outro lado, que você abra o seu coração, que você escolha, abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo falar com você nesta manhã. Muitas vezes a gente vive momentos nas nossas vidas, aonde nós estamos desanimados, cansados, estamos assim, vivendo tribulações, E aí buscamos, a palavra do Senhor, buscamos uma resposta, sabe? E o Espírito Santo, ele está pronto para te responder. Mas aí ele envia muitas vezes uma pregação, ele envia muitas vezes alguém para falar com você e você, sabe, não vai ser desse jeito, não vai ser dessa maneira que o Espírito Santo vai falar comigo. Não, o Espírito Santo, ele vai vir naquele momento, daquele jeito, sabe? Nós começamos a colocar os nossos pensamentos, nós começamos a colocar a nossa maneira de agir como nós gostaríamos que fosse, Gostaríamos que o Espírito Santo trouxesse aquela resposta. Nós idealizamos muitas vezes aquilo. E aí, por isso, ficamos focados, sabe? Numa maneira que nós construímos que vai acontecer. E às vezes o Espírito Santo, ele vem de uma maneira tão simples. Ele vem de uma maneira tão fácil, sabe? E você fecha o seu coração e não consegue escutar o Senhor. Então, eu desejo que você abra o seu coração. Às vezes essa palavra, ela vai alcançar lugares na sua vida. E ela vai destravar situações em você. É o meu desejo, amém? É o desejo que a unção do Espírito Santo, ela te toque nesta manhã. Amém? A palavra que, o Espírito Santo irá ministrar para nós, ela está em 2 Coríntios, capítulo 1 mesmo, primeiro capítulo, no versículo 8. Amém? Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Eu vou repetir novamente isso aqui. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? Até aqui. Amados, aqui, 2 Coríntios, Paulo está escrevendo isso aqui. Vocês conseguem, assim, parar para pensar? Paulo está escrevendo isso aqui. Não é outro, mas é Paulo. Aquele que a palavra diz que orava em línguas mais do que todos. Todos reunidos, ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo é aquele que recebeu tantas e tantas e tantas e tantas e tantas revelações do Espírito Santo, que ele escreveu mais de 2/3 do Novo Testamento. Então, nós não estamos aqui falando
de uma pessoa que teve pouca influência no ensino da palavra, na intimidade com o Espírito Santo, com as revelações tão profundas que o Espírito Santo trazia a Paulo, que diz a palavra de Deus que ele tinha um espinho na carne. Então nós estamos falando desta pessoa. E aqui diz em 1 Coríntios que ele abre o coração dele para os coríntios. Veja bem, nem sempre nós queremos abrir o nosso coração para dizermos aquilo que passamos, as tribulações que estamos sofrendo, as angústias que estamos passando, as dificuldades que estamos vivendo. Nós muitas vezes não falamos, ou às vezes falamos para os íntimos, mas aqui Paulo, e creio eu que pela direção do Espírito Santo, porque Paulo andava pela direção do Espírito Santo, trouxe à tona aquilo que estava dentro do coração dele e confessou aos coríntios que ele passou uma tribulação, ele e todos que estavam com ele. Naquele momento, tal tribulação foi essa, que ele disse que ele perdeu a esperança da própria vida. Olha que algo profundo, olha que algo forte de escutar. Vindo de Paulo, ainda mais forte isso se torna. Porque você dizer que uma pessoa como Paulo diz, olha, eu perdi a esperança da minha vida. Pensa você como um discípulo de alguém, como um seguidor de alguém, como eram os coríntios e outros que estavam ali, você ouvir do seu discipulador dizer, olha, eu tô aqui numa situação, tô passando uma tribulação e passei e perdi a esperança da minha vida. É algo muito forte, é algo muito difícil de se ouvir. E isso foi o que Paulo falou. E isso nos traz uma compreensão de que nós também podemos entrar numa situação tal como a de Paulo. Numa situação tão difícil que podemos entrar num desânimo, num cansaço, num desespero tal que a gente perde a esperança de que aquilo vai ser resolvido. Porque quando Paulo diz que ele perdeu a esperança da própria vida, é como se ele dissesse, eu perdi a esperança de que alguma coisa poderia mudar naquela situação, a ponto de eu não acreditar que nem vivo mais eu estaria. Então, muitas vezes nós podemos entrar numa situação, ou uma situação vem ao nosso encontro, que nós perdemos a esperança, nós perdemos a força e a capacidade. E essa situação aqui, segundo os estudiosos, né, foi aquela situação que provavelmente que aconteceu em Éfeso. Quando havia ali um ourive chamado Demétrio, e esse ourives, ele então fazia miniaturas de prata do templo daquela deusa Ártemis. E assim, esse ourives, vendo que Paulo ali chegou naquela região de Éfeso e estava, então, influenciando, né, as multidões, influenciando as pessoas, para que essas pessoas entendessem que deuses feitos por mãos humanas não eram deuses. Então, Paulo estava ali em Éfeso fazendo esse tipo de ensino. E aquilo incomodou Demétrio. E ele acabou chamando os trabalhadores dessa mesma profissão dele, como ourives, e começou a dizer, olha, este homem, este Paulo, está aqui falando a respeito dessas miniaturas da deusa, e isso vai acabar trazendo uma má influência para a nossa profissão, além de ser uma reputação negativa. E essa grande deusa que nós, então, adoramos, ela cai em descrédito. E aquilo gerou
uma situação tal que gerou um tumulto naquela cidade. As multidões se acumularam e eles acabaram gritando por 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. E ficavam gritando, grande é Ártemis dos Efésios, durante 2 horas. E acabaram machucando pessoas, levando para o teatro. E Paulo querendo ir lá, foi impedido. Enfim, Paulo acabou não indo. A situação virou um tumulto. E acabou que um escriba ali daquela região, escrivão, controlou aquilo ali tudo. Mas Paulo, aqui em 2 Coríntios, traz essa angústia. O nível foi tal dessa situação que ele perdeu a esperança da própria vida. Ele achou, não, eu acho que não vai dar. Eu acho que já foi, agora foi. Agora virou um tumulto tal, a multidão toda, essa cidade toda contra mim, contra os meus apoiadores, cooperadores, colaboradores, discipuladores, enfim, discípulos, enfim, todos ali estavam envolvidos naquela multidão. E aí Paulo fala, não, agora já deu, já foi, né? E Paulo, então, conta isso para os coríntios. Tal foi a tribulação que ele passou. Tal foi a angústia, o desespero que Paulo sofreu naquele momento. Isso porque era um homem que andava guiado pelo Espírito Santo. Vocês acham que aquilo que Paulo fez não estava dentro de uma direção do Espírito Santo? Sim, estava. Mas, amados, muitas vezes situações vão se levantar contra a nossa vida, mesmo a gente ali direcionado dentro do nosso propósito, guiado pelo Espírito Santo, fazendo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Mas a tribulação vai vir, o problema vai vir. E isso que aconteceu com Paulo. Mas o restante do versículo diz o quê? Olha que lindo que fala. De fato quer dizer verdadeiramente. Isso que quer dizer de fato. De fato é algo que está dizendo, olha, é verdade, foi um fato verdadeiro. Então, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Então, quer dizer, Paulo está querendo dizer, a situação foi tamanha que o que a gente tinha sobre nós ali que estava acontecendo era a morte. A verdade é que tinha uma sentença de morte sobre nós. Amados, aqui não quer dizer que houve um tribunal, que ele foi sentenciado por uma autoridade. Alguém se levantou e bateu o martelo e disse para Paulo, olha, você vai morrer. Não é isso. É no sentido da alma. A alma dele recebeu aquilo de tal maneira como se ele estivesse já indo para a morte, não tinha mais solução, não tinha mais esperança daquilo se resolver. Assim era o que ele estava sentindo nas suas emoções. Aquilo era o que suas emoções estavam dizendo para ele, a sua alma estava mostrando para ele, aquilo era o que a sua carne estava sentindo. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos numa situação tamanha, que nós já nos colocamos, não, isso não dá. Isso não vai ter jeito mesmo, já era, já foi, não tem jeito. Então, o que Paulo está querendo dizer foi isso que ele viveu. De fato, aquela situação já tinha uma sentença de morte para a alma dele, para as emoções dele. Aí tem uma vírgula que diz, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha que tremendo esse versículo, olha que tremendo ensinamento Paulo está trazendo para os coríntios. Ou seja, olha, coríntios, vocês podem passar para a tribulação que for, pela angústia que for, pelo desespero que for. Porque eu passei por uma situação ao ponto de achar que nada mais iria se resolver. Porém, aquilo chegou numa situação quer dizer, qual foi o propósito daquilo? Para que eu não confiasse em mim mesmo. Ou seja, se havia em Paulo alguma força própria, alguma capacidade nele
que ele considerasse possível de resolver dentro ou de uma suficiência, ou de uma inteligência, ou de uma habilidade que ele tivesse, Deus disse, nada disso. Nada disso você vai usar nessa situação. Então, essa situação foi tanta que nada do que Paulo tivesse, naturalmente falando, iria resolver. Então, ele diz, olha, isso para que eu não confiasse em nada em mim mesmo, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Olha o exemplo, Deus é Deus, poderoso, maravilhoso, misericordioso, bondoso, tudo isso. Paulo poderia falar tudo isso, mas ele falou qual tipo de Deus? Que ressuscita dos mortos. Por quê, amados? Porque, amados, o poder que há na ressurreição de Cristo é tudo que nós precisamos para vencer todas e qualquer das situações que aparecerem nas nossas vidas. Então, o que Paulo está querendo dizer? Olha, tudo isso aconteceu para que eu percebesse que nada da minha capacidade e força própria iria resolver, mas para que eu confiasse somente em Deus. Então, entenda. Qualquer situação que aconteceu na sua vida, eu não sei se você está passando por isso. Talvez não, talvez um dia irá passar. Que você volte e lembre do que Paulo escreveu em Coríntios. Que neste momento você entenda que nada do que você tem vai resolver. Somente quando você confia em Deus, se rende a Ele, entrega a Ele, o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos. É este Deus que você tem que entregar. Somente Ele. E para terminar, eu gostaria de ler 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 10. Diz assim, foi o próprio Paulo que ele escreveu. Falou assim, ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Aleluias. A capacidade que Deus deu para ele disse, não foi inútil. Não foi inútil. Porque Paulo, ele tinha tudo para confiar nele. Fala isso lá em Romanos. Ele fala todas as qualidades, mas o que ele diz? Considerei tudo como esterco. Então aqui ele confirma. Não foi inútil. A graça que Deus depositou na minha vida não foi inútil, porque eu não joguei ela fora. Eu acreditei na graça de Deus, eu confiei nele. Eu não usei minha força própria, eu não usei minhas habilidades, eu não usei minha capacidade, eu não usei tudo que eu tinha a meu favor. Eu não usei. Não foi inútil a graça de Deus, porque eu entendi que nada do que eu tinha era motivo para eu confiar, mas sim confiar apenas em Deus. Então ele diz, olha, eu sou o que sou pela graça, não por nada que eu tenha. Não por nada que eu seja capaz, mas é pela graça. E a graça não foi inútil. Não foi inútil porque eu, nos momentos em que eu entendi que havia dificuldades impossíveis, eu entendi que era somente pela graça de Deus, que era somente pela capacidade de Deus, que era somente pelo poder de Deus, que não havia outro que pudesse fazer, não havia outro que pudesse me ajudar. Então eu não fiz da graça de Deus algo inútil. Eu não, como diz lá em Gálatas, eu não me desviei da fé. Porque no momento em que você anda por obras, você já caiu da graça. Então, eu não caí da graça. Foi isso que ele quis dizer. Eu não caí da graça. Eu não me desviei da fé e fiquei andando por obras. Eu andei por fé. Eu confiei no Senhor. Naquele momento eu confiei, em todos os momentos que eu estou falando, que eu estou citando este versículo. Ele quis dizer, eu não fui, eu não fui incrédulo. A graça não foi inútil.
eu confiei, eu escolhi confiar na graça. Aí ele diz aqui, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Trabalhou. Sim, Paulo trabalhou, orou mais do que todos, trabalhou. Sim, ele diz, trabalhei. Mas ele diz, contudo, não eu. Olha que tremendo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele confirma aqui que tudo que ele fez, tudo que ele trabalhou, não foi ele. Foi a graça de Deus para com ele. Foi a capacidade de Deus para com ele. Que o ensinou tudo, que o capacitou em tudo, que solucionou os seus problemas em todos os momentos. Foi a graça. Foi a graça. Então, amados, eu não sei o que você está passando. Mas se apegue a isso, que a palavra de Deus diz e a palavra é a verdade. O que Paulo falou, ele passou por uma situação de desespero da própria vida. Mas naquele momento, ele entregou. Ele não confiou nele. Ele confiou na graça. Ele confiou no Deus. Ele confiou na unção do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluias. Amém. Eu peço que você feche seus olhos neste momento, se você puder. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta manhã, Pai, com quem está me ouvindo e aqueles ainda que ouvirão. Eu peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha confirmando esta palavra. Que aonde estiver uma pessoa ouvindo essa palavra, Espírito Santo, toca nessa pessoa. Derrama da tua unção sobre esta pessoa. Que a tua unção caia da cabeça aos pés. Que essa unção venha trazendo um renovo na vida dessa pessoa. Que essa unção venha abrindo a mente, o coração dessa pessoa, para ela confiar na tua presença. Para ela confiar no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Para ela confiar no Senhor e colocar de lado, colocar de canto toda a força própria, toda a sua capacidade, toda a sua habilidade, toda a sua inteligência, toda a sua maneira de resolver as coisas, todo um andar por obras que essa pessoa entregue e verdadeiramente diga, não, eu não vou confiar mais em mim, mas eu confio em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou entregar para Ele. Eu vou crer nele. Todas as minhas energias, todas as minhas forças, muitas vezes, você que está aí do outro lado está falando, toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha mente já está esgotada. Eu estou cansado. Eu não aguento mais, muitas vezes você está falando. Eu não aguento mais. Mas que neste momento você tome uma decisão. Não mais eu, mas a graça de Deus para comigo. Não mais eu, mas Cristo em mim, a esperança da glória. Que a graça superabunde na sua vida neste momento. Em nome de Jesus eu clamo por uma graça superabundante em você neste momento. E que você saia renovado, restaurado. Você saia fortalecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a sua dúvida, todo o seu desespero, ele seja totalmente curado em nome de Jesus. Que você entenda que o Senhor está contigo quando você está confiando nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu clamo, eu oro, eu peço. Nesta manhã, toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo nesta pessoa em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Aleluias. Glória a Deus por mais este momento, por mais este maná. E que todos os dias, ao meio-dia, você esteja conosco. Aqui sempre haverá um homem e uma mulher de Deus orando com você, compartilhando uma palavra do Senhor.
que é a nossa verdade. Glória a Deus, amém? Aleluias. Até o próximo maná. Amém?